capa da edição 171 da Revista Oeste é assinada por J.R. Guzzo. Com o título A Guerra contra a Jovem Pan, o texto mostra que a denúncia dos procuradores para punir a rádio é um manifesto político, sem respaldo na lei e apoiado por grande parte da mídia. Vamos acompanhar agora um trecho na voz de Daniel Vidal. A denúncia que o Ministério Público Federal acaba de fazer para punir a rádio Jovem Pan não é uma peça de acusação legal, feita dentro do que está escrito nos códigos de processo em vigor no país. É um manifesto político e uma demanda de repressão por parte do Estado contra um órgão de imprensa que exerceu em suas transmissões o direito constitucional à liberdade de expressão. Não tem nada a ver com a lei. Tem tudo a ver e só tem a ver com um ato de força bruta contra quem desagrada a religião oficial imposta pelo consórcio entre os partidos de esquerda e o sistema judiciário que hoje governa o Brasil. É coisa de KGB ou da justiça que se pratica em Cuba. Não é surpresa, naturalmente, que o Ministério Público se comporte assim. Boa parte dos seus 13 mil membros, do MP da União e dos Estados, é formada por militantes políticos que consideram que o seu dever não é aplicar a lei, mas fazer do Brasil um país melhor, segundo as suas ideias pessoais do que é melhor para o país, é claro. O que mais chama a atenção no caso é a posição geral da imprensa brasileira. Ao silenciar quase que completamente sobre a denúncia, a mídia se mostra a favor do MP e contra a Jovem Pan e os seus comentaristas. É isso na prática. As redações, na maioria, funcionam como células políticas das facções de esquerda. Os proprietários dos veículos, também em sua maioria, deixam que seja assim, por falta de interesse, de energia ou de talento para conduzir as suas empresas. O resultado é que a imprensa no Brasil está virando uma ex-atividade e o jornalismo, uma ex-profissão. Bom, para conferir esse texto de J.R. Guzzo, é preciso ser assinante da Revista Oeste. Nesta semana temos artigos de Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Carlo Cauti, Ivan Kleber, Bruno Meyer e muitos outros. Bom, gente, diante dos abusos que violam a liberdade de imprensa, só os assinantes podem garantir que a Oeste não feche as portas e mantenha o seu compromisso com os fatos. Por isso a gente pede o seu apoio e a sua assinatura. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe aqui o Oeste Sem Filtro, mas ainda não é assinante. É muito fácil, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, um passo a passo bem simples para você também se tornar nosso assinante e conferir os belíssimos textos de todos os nossos colunistas aqui da Revista Oeste. E hoje eu tenho a honra de anunciar a chegada de Alexandre Garcia, o time de comentaristas aqui de Oeste Sem Filtro. Alexandre, seja muito bem-vindo. E o Augusto Nunes, que hoje não está aqui com a gente, deixou uma mensagem gravada para você. Ia participar do programa desta sexta-feira, eu fiz questão de registrar num vídeo a minha alegria, o meu contentamento com um fato, despertado por um fato que torna este 30 de junho um dia histórico para o Oeste Sem Filtro. Hoje chega ao programa, chega ao nosso time, o grande Alexandre Garcia. É uma honra passar a conviver, agora pelo menos uma vez por semana, um dia por semana, com um dos maiores jornalistas da história do Brasil. Eu conheço e admiro o Alexandre, repito, há muito tempo, mas não tinha tido a satisfação de trabalhar ao seu lado como vou ter agora. Bem-vindo, Alexandre, muito obrigado pela aceitação do convite e um grande abraço para você. Obrigado, Augusto. Estamos juntos, finalmente, né? Foi um caso inédito, né? Porque a cantada veio de você há 2 semanas, há exatas 2 semanas, quando eu estava aqui como convidado. E você me convidou para fazer parte de modo fixo. Eu estou na Oeste todos os dias, por um comentário gravado, no artigo semanal, e às sextas-feiras, na excelente companhia desses que aí estão me acompanhando, gente que eu admiro, gente que com os quais eu compartilho
o desejo, as ideias de tornar esse país um país melhor. E o país fica melhor cumprindo a lei, cumprindo a Constituição, seguindo os princípios éticos. Nós, jornalistas mais antigos, né, Augusto? Eu comecei em 1971 no Jornal do Brasil, formalmente, porque, na verdade, eu peguei o microfone já ainda criança e ganhei meu primeiro salário com 16, 17 anos, apresentando um noticiário e sendo repórter. E o objetivo foi sempre o que é melhor para o país. Qual é o interesse dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos assinantes? É a eles que a gente deve prestar serviço. Né? E prestar serviço com ética, com elegância, com imparcialidade, com equilíbrio, pondo sempre os interesses do país, ou seja, os interesses dos brasileiros, porque o Brasil é os brasileiros, né, em primeiro lugar. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e, de agora em diante, vamos conversar sobre os assuntos do dia de hoje. Paula. Alexandre, seja bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui todas as sextas-feiras. O chat também está aqui, todo mundo falando parabéns, seja muito bem-vindo, Alexandre Garcia. Eu quero aproveitar, Alexandre, para te ouvir em relação a esse caso, relacionado à emissora Jovem Pan, que é o tema da reportagem do artigo de capa de J.R. Guzzo. Eu queria ouvi-lo em relação a esse caso, dessa ação de 2 procuradores que pedem a cassação, o fechamento de um veículo de comunicação, 2 procuradores que têm um histórico político de militância que nós comentamos aqui bastante ao longo desta semana. Bom, eu começo fazendo a ressalva de que eu era da Jovem Pan, né? E depois desse episódio a Jovem Pan ficou temerosa do que pudesse acontecer, né? Eu entrei no ar no dia 8, depois de os palácios terem sido invadidos, e me pediram uma explicação sobre por que invadiram os palácios. E eu dei uma explicação aí desse senhor que está aí atrás de mim, de quem eu sou fã, seu Freud, né? Ficaram gritando ao léu na frente do QG, não adiantou nada. Aí tiveram essa catarse, né? E invadiram os palácios. Eu expliquei o fato acontecido. Parece que teve gente aí do Ministério Público que achou que escreveu que eu estava incentivando a invasão. Meu Deus, né? Imagina, eu vou incentivar um ato de desordem, um ato desordeiro, um ato de vandalismo, um ato que destruiu o patrimônio do qual eu tenho parte, né? Como brasileiro. Eu também sou dono do Estado brasileiro, como todos nós, né? Eu também contribuí para a manutenção do Palácio do Planalto com os meus impostos, né? Agora, esse ato contra a Jovem Pan, que atinge uma emissora que tem mais de 80 anos, uma incrível audiência, prestou décadas, quase um século de serviços, bons serviços, excelentes serviços prestados ao país. Eu aconselho as pessoas a lerem os artigos 220 e 221 da Constituição, e não vão encontrar nada lá que proíba a Jovem Pan de emitir opinião, né? Só para pegar um trechinho aqui, eu fico repetindo a leitura disso, parece que não adianta, né? Porque estão determinados a sair da Constituição, o que é um ato de suicídio, porque a Constituição é que mantém o país organizado, que mantém o respeito às leis, mantém o respeito às instituições, né? De certa forma estão destruindo a própria instituição. Diz o artigo 220 no caput: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Depois, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Depois, parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E ainda diz que compete à lei federal, né, regular a diversão de acordo com a faixa etária. Não fala em cercear a liberdade, né? Fala sobre propaganda de cigarro, de bebidas alcoólicas.
os meios de comunicação não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, né? E depois, no artigo 221, diz que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência à finalidade educativa, artística, cultural e informativa; promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; regionalização da produção cultural, artística e jornalística; respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Não fala nada sobre alguma restrição à opinião, ao editorial, à interpretação dos fatos, né? À notícia dos fatos, né? À opinião dos comentaristas, né? Não falo. Então, eu acho estranho, eu tenho certeza de que qualquer universitário de direito está achando isso muito estranho.